Vamos lá. Eu acho que ainda dá pra discordar, né? O resultado final, sem ser, né, taxado de antidemocrático, até porque o julgamento não foi unanimidade. O julgamento foi 8-3. Quem poderia imaginar, né? Tanto Mendonça quanto Cássio, ambos indicados por Bolsonaro, ficaram na posição vencida. A surpresa foi o Fachin. Tem umas coisas, gente, que eu não sei como descrever, sabe? Eu tô aqui no momento que minha cabeça tá processando palavras, porque é o novo Brasil, né? A gente tem que pensar muito bem em cada palavra que nós utilizamos. Mas, durante a sessão de ontem, o Samuel Puncher capturou esse lindo momento. O ministro Dias Toffoli, ele chorou ao ler o resultado. Eu não acho que ele é um ator. Eu não acho que ele fez dramaturgia. E aí eu fico me questionando, cara, essa galera realmente acha que está salvando a democracia? Esse pessoal realmente acha que está salvando a democracia? Eu não assisti o podcast do Lula no Pedro Doria, com o Mano Brown. Não vi lá o papo que ele teve. Mas ontem passou na minha timeline no Twitter um vídeo do Pedro Doria. O menino lá do Armínio Fraga, né? Que o Armínio Fraga é sócio dele, então pra mim ele é o menino do Armínio Fraga. Aí o Pedro Doria, ele tá fazendo uma espécie de análise pra no final do dia mostrar que ninguém tem estofo moral para falar da Erika Hilton, porque todo mundo se utiliza do aparato do Estado, o patrimonialismo vigora no Brasil. Só que antes dele chegar lá, o Pedro Doria, ele começa falando de rede social, de comunicação, como as pessoas, né, não conseguem compreender o mundo moderno. E ele começa fazendo assim uma pontuação que eu achei bem curiosa. Ele fala que estava assistindo o Lula junto ao Mano Brown, e o Lula começou a falar que certo dia ele tava no carro com a Janja pra cima e pra baixo, aí passa na rua, aí começa a ver todo mundo correndo com o celular na mão. E ele não consegue entender porque o cara tem que sair e correr com o celular. E o Pedro Doria disse, eu acho que eu nem preciso explicar pra vocês porque, né, porque as pessoas correm com o celular. Eu corro com o celular. Antigamente eu via música, hoje não mais. E eu acho que isso aí vem tomando a vida de várias pessoas. Tem muito tempo que eu não escuto música enquanto faço algum tipo de atividade. E aí ele vai comentando que Lula não tem celular. Ele acha que ele tá certo nesse ponto. E o Pedro Doria, um homem do sistema, apresenta uma conclusão de que toda a concepção que Lula tem de rede social, porque Lula trata a direita como a grande vilã, a esquerda como boazinha, e o Pedro Doria até discorda disso, eu fiquei surpreso, parte de um pressuposto de opiniões que o Lula ouviu de alguém. E ele fala, nós vivemos a era da revolução digital, da revolução tecnológica, agora estamos lidando com inteligência artificial e o presidente do país sequer tem rede social, sequer tem um celular. Então, assim, como... Não é que a gente tá aqui, não, olha só, discutindo temas, né, extremamente abstratos. É o dia a dia da vida de todas as pessoas. Eu acho que hoje não tem mais, assim, porque se você pega aquela virada quando sai da máquina de escrever e vai pro computador, teve muita gente um pouco mais velha que falou, não precisa aprender a mexer com isso. Ah, isso aqui é besteira, e ficou aí, né, por muito tempo deixando de lado. Só que quando o smartphone chega e começa a se popularizar, e ali principalmente depois que já tem um 4G no Brasil, já tá normal e no mundo todo, a partir de 2014, 2015, gente, todo mundo hoje em dia tem celular. Todo mundo usa celular. Ainda que não sabe utilizar, todo mundo hoje em dia tem um celular. Menos o Lula. Aí eu tô fazendo essa introdução longa porque foi 8-3. Foi 8-3. Vocês querem me convencer que se o presidente não fosse o Lula, se nós estivéssemos durante o governo Bolsonaro, estaria acontecendo a mesma coisa? Até poderia ser aprovado, mas igual nem ia ser. Eu tenho certeza que a posição do governo federal seria diferente. Não ia ser uma posição apoiando o que foi feito. Até porque o governo Lula celebrou isso daqui e eu acho que o governo Bolsonaro jamais celebraria. Então, tudo que a gente está vendo no Brasil hoje é muito importante ficar claro que não é aleatório. E não é apenas por culpa de 11 pessoas, do Lula. 2022, o Brasil viveu um momento chave, um momento de escolha. Teve muita gente responsável falando, não, Lula e Bolsonaro são iguais, são a mesma coisa, vote nulo. O Partido Novo ontem estava reclamando da questão
da decisão do Supremo. O Partido Novo, que o seu candidato votou nulo em 2022. Declarou que vai votar nulo no segundo turno, que era o Frederico Dávila. O Felipe Dávila. Frederico Dávila é o Felipe Dávila. E o partido liberou. Não declarou apoio a Bolsonaro, né? Liberou aí para se posicionar como quiser, mas com uma posição anti-PT. Sabe? Então, assim, é surreal. Aí hoje todas essas pessoas querem pagar de paladinos da moralidade, falar do estado das coisas, muitas vezes culpar Bolsonaro pelo que está acontecendo. E cá estamos nós, o ministro emocionado com seu voto. Emocionado com o desfecho, sabe? Do que está acontecendo. Achando que está salvando o Brasil. Aí a ministra Carmen Lúcia, e aqui eu não quero só falar do que ela disse. Aqui tem uma junção de coisas nesta imagem, que vai complementar com o que eu acabei de falar. Por isso que eu fiz uma introdução mais longa. Antagonista. O antagonista que está comentando. Carmen Lúcia fala em 213 milhões de pequenos tiranos para justificar a censura. Ministra do Supremo agravou a fórmula do cala-boca já morreu, mas veja bem. Então, assim, é como se todo brasileiro fosse um ditador, né? Menos eles, menos os 11. Os 11 são do bem. Todos os outros brasileiros são tiranos. Só tem 11 pessoas nesse país que não são tiranas. São talvez a família deles também, né? Que são pessoas muito virtuosas. Aí o Brau comenta, no fim das contas, os extremistas sempre estiveram certo. Fake news, discurso de ódio, proteger as crianças, eram apenas pretexto para censurar o povo. Mas qual é o ponto disso daqui tudo? O a mais. O autor dessa matéria é o Felipe Moura Brasil. O cara que atuou ativamente para criminalizar a direita e acendendo, sabe, a fagulha da CPMI das fake news com a sua linda matéria, Os Blogueiros de Crachá. Pega a matéria dos blogueiros de Crachá, leia hoje, em 2025, me aponte qualquer possível crime. Quais são as irregularidades que estão lá que mereceu toda aquela algazarra que foi feita na época. Assim, ver uma pessoa que criou o estado das coisas se colocar como indignado, rapaz, não tem condição uma coisa dessa. É um tapa na cara, é a mão invisível. Eu não falo da mão invisível do mercado, aqui é o tapa na cara da mão invisível, porque é um tapa na cara com tapa na cara. São dois tapas juntos, tem uma mão por trás do tapa que tá dando um tapa em você. É o cachorro invisível que a Dilma comentava. Não tem como levar esse tipo de coisa a sério. Aí vem o William Vac, junto com o Samuel Pancher. Esse é o marceneiro do Metrópole, né? O garoto que produzia gabinetes da sombra e ele parou de fornecer móveis. Móveis só na época Bolsonaro, né? Que era o gabinete das sombras. Aí coloca ali o recorte do William Vac. Sobre a decisão de hoje do Supremo, vale lembrar o que um dos juízes alertou ali. Ele foi voto vencido, mas todos naquele tribunal ouviram. A adoção de controle do discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito democrático, pode gerar censura colateral. Não foi um extremista maluco, um fã de ex-presidente, um comunista em live, um anarcocapitalista. Foi um dos pares dos juízes que compõem o Supremo que fez esse alerta. A maioria dos colegas dele ouviu e decidiu prosseguir. Lembrem sempre disso. Lembrarei, assim também como vou lembrar do Shadow Cabinet e toda aquela patifaria para criminalizar um governo que realmente estava tentando colocar o Brasil no eixo. Nós, Samuel Pancher, chegamos até aqui. Esse prédio foi construído e os móveis embutidos, aqueles móveis bonitos de mogno, você ajudou a construir. E agora tá aí, pagando de vítima, junto ao povo brasileiro. Ah, meu Deus do céu. Ah, olha, escuta aqui, ó, 30 segundos do William Vac. Eu vou abrir aspas para uma frase. A adoção de controle do discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito democrático, fecha aspas, disse um dos integrantes do Supremo exatamente durante o julgamento desse assunto. E, vou abrir novas aspas, pode gerar censura colateral, fecha aspas, prosseguiu esse mesmo ministro. Seu voto foi vencido. E com ele, princípios. E não sei, um mês, 2 meses, semanas,
Quando será, William Vac, a sua próxima participação no evento do Grupo Esfera, do grande João Camargo, aí da própria CNN? Quando você vai mediar mais um grande painel da turma do Dedé, banqueiros, quem sabe até os próprios ministros? Tem algumas pessoas que falam que isso é o teatro das tesouras, né? Tem hora que realmente faz muito sentido esse tipo aí de termo. Curiosamente, ontem a Veja resolveu postar isso daqui. Eu não acho que foi aleatório. Jovem é condenada a 10 anos de prisão na Venezuela após criticar governo nas redes sociais. Parece aí que a Venezuela tá cada vez mais parecida com o Brasil. Antigamente, vocês desejavam que o Brasil não fosse igual à Venezuela. Hoje a Venezuela já tem sabe, já tá até bacana, né? Se a gente voltar ao ponto que tava com a Venezuela, tá até bom. Porque acho que o Brasil já passou um pouquinho da Venezuela. E aí eu tô passando ontem e eu vi esse texto, esse texto é bacana. Esse Carlos Afonso Souza, ele conseguiu trazer um ponto novo para discussão e que eu acho que ele coloca uma coisa que algumas pessoas não compreendem e eu acho que ele tá meio que certo. Decisão sobre mudar Marco Civil a portas fechadas é derrota para o debate. Ele começa falando sobre a decisão fechada e depois ele vai trazer que tipo de conteúdo pode ser derrubado. Procurando simplificar, surgiram muitos comentários afirmando que o Supremo havia formado maioria para responsabilizar as redes sociais. A frase possui dois deslizes importantes sobre o julgamento e suas repercussões. O primeiro é a impressão de que até aqui as plataformas gozavam de imunidade, não respondendo por nada, o que não é bem assim, né? Não é bem assim, não vou falar que é mentira, não é bem assim. As redes sociais e demais plataformas já são responsabilizadas no Brasil pelo conteúdo postado, quando não cumprem ordem judicial para sua remoção, ao não tirar do ar a publicação após notificadas, quando se trata de cena, né? Enfim, de coisas não consentidas de pessoas sem roupa. E quando a moderação de conteúdo se revela abusiva, como centenas de casos sobre o tema que já foram julgados no país. O Supremo entendeu que esse regime era insuficiente e que, para consertar muitos dos problemas que enxergam na operação das plataformas digitais, seria importante expandir as hipóteses de responsabilização. Então, talvez a melhor forma de caracterizar o rumo do julgamento seria a formação de maioria para tornar mais rigoroso o regime de responsabilidade das plataformas. E não é apenas redes sociais. Não são apenas as redes sociais. É isso que os petistas... E o pior, tem petista que realmente não entende. Aquele leitor da Folha de São Paulo, ele não entende. Ele realmente acha que é terra sem lei. Não, eles estão tentando salvar o Brasil, combater as fake news. As fake news bolsonaristas. Os caras acreditam, é tipo um ministro chorando, emocionado. O segundo deslize é o hiperfoco nas redes sociais. O Supremo está decidindo o regime de responsabilidade aplicável a todo o ecossistema de sites e aplicativos no Brasil que permite a publicação de conteúdo por seus usuários ou terceiros. Seja um comentário em site de jornal, avaliação de restaurante, anúncio em marketplace ou edição de verbete em enciclopédia online. O cara vai lá no Wikipedia, faz uma página sobre algum personagem histórico. A família se sente ofendida, meio que quer processar o cara por calúnia, difamação. O Wikipedia é responsável. E aí? A Wikipedia vai tirar a página do ar? Será que é mesmo mentira? A Wikipedia vai ter tempo de checar? Ela vai querer comprar essa briga? Ou ela só vai retirar o serviço do Brasil? Os sites de jornal, eles vão manter os seus comentários abertos? Porque se algum desses jornais resolverem fazer aquelas matérias fabulosas sobre Jair Messias Bolsonaro e o leitor da Folha de São Paulo, porque o leitor da Folha é o diferenciado, a Folha adora dar destaque, né? Bolsonaro é malvado, diz leitor. Aí o Bolsonaro vê o comentário, né? Um comentário, vai lá e processa. E aí? E aí? Cabe à Folha, né? Retirar antes mesmo de tomar processo, porque ela é corresponsável. Será que a Folha de São Paulo vai manter seus comentários abertos? Aí você pensa, gente, a questão de avaliação. Da mesma forma que tem aquele cliente chato. Chato.
chato. E por mais que ele foi bem servido, ele vai lá e coloca, né, uma resposta danada. Tem o dono do recinto que não aceita ser mal avaliado. Aí imagina, vai lá o cliente chato, fala um absurdo sem igual. O dono do recinto, seu direito, vai lá e processa o Google. No primeiro momento, o Google pode até tirar. Mas e se isso começar a virar uma prática no Brasil? Então, todo esse processo da modernidade, por isso que eu fiz aquela introdução mais longa até sobre o Lula, então, assim, parece que as pessoas não conseguem compreender. Vamos voltar para um mundo onde ninguém mais faz avaliações de restaurante. Por quê? Porque pode ser ofensivo. A comida é uma porcaria. Opa, você está caluniando. É uma propaganda negativa. Como saber se a pessoa que está falando isso ou não é, quem sabe, o concorrente, um dono de restaurante que falou mal de propósito para prejudicar? E se for o oposto também, sabe? Se for um comentário que é verdadeiramente de verdade, mas o dono do recinto, a comida dele é ruim e vai lá. Então, assim, olha o caos que está sendo instaurado na sociedade. E acho que a turma não consegue compreender. Não consegue. A galera pega a birra da política, né? Sai a birra da política e transporta para o mundo real. Tem como dar certo uma coisa dessa? Tem como dar certo? Ao focar apenas em redes sociais, corre-se o risco de retroalimentar uma visão da corte que já está muito dedicada às grandes plataformas. Mas não é só isso. Aí vem o marketplace. O cara compra o produto não é da forma como ele esperava, ele vai e processa, fala que o anúncio é mentiroso. Sabe, lembra daquele vestido que na internet foi meio que meme, que algumas pessoas falavam que era rosa, outras pessoas falavam que era azul, sei lá, um negócio desse, uma confusão de cores, e aí? Processo, tome, pá. Às vezes é um perdido, mas se viesse uns 10, 20, começar a ser um ponto que tá gerando custo para a empresa, como é que essas empresas de marketplace vão operar? Mercado Livre, a Anatel, inclusive, ameaçou de derrubar tanto o Mercado Livre quanto a Amazon, porque tem produtos não homologados pela Inmetro, pela Anvisa, pela própria Anatel e tal lá. Não, a gente vai ter que tirar, hein? A gente vai ter que tirar, né? Como assim você tá vendendo um celular que não é o selo da Anatel? A gente vai ter que derrubar o seu site inteiro, hein? Então, assim, olha tudo que está acontecendo no Brasil. E a decisão foi em 2022. A decisão foi em 2022. Tudo isso é resultado. Tudo isso é resultado do que aconteceu em 2022. Como será formada a tese? Que era o ponto central da matéria do cara, né? Ainda não se sabe muito bem ainda o que vai ser possível e o que não vai. Ao final do julgamento, será formada uma tese que servirá de forma bastante importante para guiar a jurisprudência dos tribunais inferiores. Aqui vale lembrar que, em vários casos, a tese é costurada depois dos votos dos ministros e durante a própria sessão. Isso é importante porque nos permite ver as diferentes opiniões dos ministros e como eles vão procurando criar adendos ou reivindicações até chegar no consenso. O presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, já avisou que, nesse caso do Marco Civil da Internet, a costura da tese não será feita em plenário. Ela será feita em reservado para que os ministros possam livremente se expressar e chegar na formação de uma tese consensual. Está, inclusive, marcado um almoço dedicado ao tema para esta quinta-feira. A identificação de consenso e dissensos, não sendo feita em sessão, retira do público um momento importante para compreender a construção do entendimento da Corte. Perdem a audiência os pesquisadores e analistas que não terão essa oportunidade de entender como a tese do Supremo acabou sendo fechada. E como diferentes ministros podem ter contribuído para a formação da tese de maneira distinta. Esse tipo de informação tem sido muito importante para entender a visão dos ministros, não apenas quando proferem os seus votos, mas em especial quando dialogam, quando procuram chegar num texto que represente o pensamento do tribunal sobre determinado tema. Um julgamento complexo como esse, e que já representa por si só um desafio para ser comunicado, perde muito ao não propiciar um momento para a construção pública da tese. 2022. A gente teve 8-3 ontem. Lula pôde indicar 2. No mínimo, seria 6-5. E talvez, por saber que haveriam 4 ministros na corte, talvez mais um além do próprio Fachin, resolvesse também votar para a manutenção do artigo 19.
Teremos 4 indicados por Bolsonaro. 100% dos indicados de Bolsonaro votaram para a manutenção do artigo 19. A gente está vendo as consequências de 2022. Estou passando na rede social ontem, eu vejo isso. A saúde mental dos magistrados deve ser a prioridade das instituições. E o Ricardo Berezin comenta, e para você? Qual deve ser a prioridade das instituições? Eu acho que essa, eu concordo. Eu acho que deve ser isso aqui mesmo, sabe? Eu acho que deve ser o bem-estar, não só a saúde mental, o bem-estar também. Porque aí o cara tá bem de cabeça, mas tá indisposto, tá cansado. Então, pode até ficar em casa, não precisa nem trabalhar. Pagar um pouco mais de salário, né? Porque isso é muito importante para a democracia. Acho que ninguém se surpreende com isso, né? O governo Lula comemora a decisão do Supremo que responsabiliza redes sociais por conteúdos de terceiros. A AGU, o Messias, manifestou apoio à corte, uma decisão histórica que inclusive acatou muitos dos pedidos que o governo Lula fez. Estamos vivendo consequências da eleição de 2022. Será que alguém vai dar o braço a torcer? Eu acho que não, né? Parabéns aos envolvidos, velho. Olha o que vocês fizeram com o Brasil. Ah, mas vamos falar do governo Lula. Vamos falar do governo Lula. Chefe... Ó, essa matéria é do Platô, o jornal que o Guilherme Amado trabalha. Chefe de divisão que combate fraudes no INSS muda de cargo na Polícia Federal. O delegado Luiz Eduardo Melo de Castro, que chefiava a divisão de repressão a crimes previdenciários da Polícia Federal, vai assumir um posto na Paraíba. O Renato diz, né? Nada a ver por aqui, circulando. Não entendi por que ele ficou tão preso nessa matéria, né? Só porque o cara tava chefiando e mandaram o cara para Paraíba. Ele tem família lá, quer trabalhar no pé da praia. Aí o Carlos diz, movimentos espontâneos, democráticos, com muita liberdade, em nome da independência da PF. Se o Bozo chegasse minimamente perto disso, os isentões, a super-right, né, a super-direita e seus alinhados já estariam dando o bote, com muita prudência, sofisticação, direcionamento. Mas, como não é Bolsonaro, né, deixa arder. Cadê o Sérgio Moro? Que tanto gostava de falar de interferência, né, Sérgio Moro? Cadê você, Sérgio Moro? Crise do INSS completa 2 meses sem previsão para ressarcir vítimas. Espera deitado, não tem muita pressa não. Uma hora chega, né? Na volta a gente compra. Enquanto tem essa confusão do INSS, coloquei só para o assunto não ficar fora de pauta. O assunto mesmo dos últimos dias foi a crise do IOF e a derrubada. Passaram o trator no governo Lula. E eu acho que isso daqui, para além do IOF, é um recado de como o parlamento pretende agir no ano eleitoral. Todo mundo tá vendo que o Lula tá planejando algum pacote de bondades para ver se consegue, não sei, ter um desempenho que não seja humilhante nas eleições de 2026. Eu acho que a gente tá caminhando para um cenário de vitória no primeiro turno. Talvez não, mas não sei. Talvez seja a vitória no primeiro turno. A insatisfação do brasileiro com Lula, faltando menos de um ano um pouco mais de um ano para eleição, né? Eu acho que não vai parar de crescer e já tá em níveis alarmantes. Quando eu conversei até com um amigo que é lá de feira, eu falei, pô, uma Bahia, né? Complicada. Aí ele falou, bicho, eu vou te falar. A galera que votou no PT tem uma galera que desapareceu e tem muita gente que já tá metendo pau, viu? E eu tinha escutado a mesma coisa de minha mãe, mas minha mãe não leva muito a sério, minha mãe é meio emocionada, sabe? Não vou considerar o que minha mãe disse, não. Mas vindo desse meu amigo, ele é um cara mais sentado, mais pé no chão, menos torcedor. Decisão de Hugo Mota de votar derrubado do IOF deixa o governo atônito e ainda sem reação. Aqui é o começo, né? Foi anteontem, começou, né? De manhã cedo vem o Lauro Jardim para avisar. Lula foi surpreendido com a decisão de Hugo Mota de pautar para esta quarta a votação do projeto que derruba o decreto do IOF editado em 3 de junho. Mais do que surpreso, o Palácio do Planalto está atônito, ainda sem ter tido tempo de organizar a reação. Hugo Mota fez o anúncio da votação hoje via postagem no Twitter, na noite de ontem. Aí você fala assim, rapaz, gente, na boa,
É peça central do programa do Haddad para aumentar a arrecadação, para fechar aí a matemática dele. A matemática para mim já tá furada de qualquer jeito. O cara avisa que vai derrubar por Twitter. Pegando o governo de surpresa. Não foi combinado. Por isso que eu penso assim, cara, o que é que tá acontecendo? Pelo Twitter. Aí passa mais umas horinhas. Aqui foi o quê? 9h11 da manhã. Aí quando dá 1 da tarde, o Lauro Jardim volta. Hoje, o governo Lula vai ficar de joelhos. A decisão do Hugo Mota de pautar para esta quarta. A proposta que suspende os efeitos do decreto que aumentou o IOF surpreendeu e deixou aturdido o governo Lula. A oposição aposta que, mesmo com esforços do Palácio do Planalto em contrário, a proposta terá acima de 350 votos, pois teve mais de 380. Mais de 380. Teve 98 votos para manter. A última votação, né, aqui há 2 semanas, eles votaram requerimento de urgência para suspender os efeitos do decreto do IOF. Teve 97 para manter, teve 98. Então você vê que a base do Lula são 98 deputados. Lula tem 98 deputados, não passa disso. O Hugo Mota e Davi Alcolumbre estão jogando juntos. Diz um líder destacado, e aí o Lauro Jardim coloca e bota destacado nisso do Centrão, hoje o governo vai ficar de joelhos. E a humilhação foi grande, porque tem um aspecto simbólico nisso. Não é qualquer coisa que aconteceu. Inclusive, a gente está vendo nesse debate, a gente vai falar disso, né? O governo pretende judicializar, porque tem um questionamento se é possível ou não. Tem 2 pontos. Primeiro, o governo usar um imposto meio que regulatório para arrecadação, e tem um ponto se o Congresso pode ou não pode fazer da forma como eles fizeram a sustação do decreto do Lula. Tem essa discussão. Só que, para além disso, e aí o Estadão traz um ponto histórico, aí vocês entendem a certa simbologia, porque foi uma derrota tão feia para o Lula. O Congresso derruba o aumento do IOF, Lula deve se reunir com Mota e Alcolumbre e estuda aí ao Supremo. Aí tá ali. A equipe econômica argumenta que a decisão do Congresso é inconstitucional e, por isso, quer recorrer ao Supremo. A ala política do governo tem dúvidas por temer que a medida acirre ainda mais os ânimos no Congresso. Acho que Lula está pedindo, né, um Eduardo Cunha para chamar de seu. Lembrando que fizeram comparações, inclusive, dessa ação do Hugo Mota de pautar, avisar pelo Twitter, com algumas pegadinhas que o Eduardo Cunha já colocou no passado. E o Hugo Mota é tido como uma das crias, né, um dos pupilos do Eduardo Cunha. É a primeira vez em 33 anos que o Congresso derruba um decreto presidencial. Nem Bolsonaro, que não tinha base nenhuma, teve seu decreto derrubado. Parabéns, Lula. Em 33 anos, o cara que foi eleito com todo o peso da máquina, dos maiores lobbies deste país, com amplo apoio da Globo, fora o poder mais poderoso de todos, 33 anos, nunca tinha acontecido, desde Fernando Collor de Mello. É ou não é humilhação? A gente não pode deixar a emoção tomar conta, né? Porque a gente é torcedor. Eu também sou um pouco torcedor, né? Eu tô torcendo contra o Lula, mas desde que ele virou presidente. Não contra o Brasil. Rapaz, Marcelo, você fala, minha nossa senhora, meu, o cara é um inapto. É um inapto. Aí, o braço de propaganda do governo entra em campo, né? Olha o tom da Natuza Neri. Eu fico de cara. Porque a Globo acha que ameaçando deputados vai conseguir ajudar o Lula. A turma não consegue falar as coisas assim num tom amigável, sabe? Tentando convencer no argumento. É sempre na pressão de, olha, a gente vai perseguir vocês, viu? Escute só. A ministra Gleisi Hoffmann disse que se o governo não puder contar com essa receita que vem desse aumento de IOF, a alternativa vai ser passar um facão. E não é o governo quem decide, não. É a lei que decide isso. E aí esse facão vai passar também sobre as emendas ou pelas emendas parlamentares. Mas uma informação apurada agora há pouco que eu gostaria de dividir com vocês. A posição hoje do Ministério da Fazenda é recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do decreto do IOF.
Qual é o argumento que será utilizado se essa for a decisão do presidente da República? Lembrando que esse é o posicionamento de uma área do governo, que é a equipe econômica. O argumento é que a legislação diz que o governo tem uma margem para alterar o IOF e que, portanto, não estaria descumprindo com o que já prevê a lei. Se não tem aumento para além dessa margem, logo o Congresso não poderia derrubar o decreto, melhor dizendo. Então já há um elemento para recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Isso aí, né? Vai passar o facão. E vai passar o facão nas emendas também, viu? Ou as emendas aí, vocês vão tomar também, viu? A gente vai tirar as emendas de vocês, viu? Calma, Natuza. Pera aí, tia. Controla aí, Binha. Aí, várias pessoas comentaram, né? Pra fora da bolha da direita, pra fora da bolha da imprensa, né? O Pedro Rebelo. Eu achei engraçado o comentário do Aldo, porque ele traz alguns outros termos que eu tô achando curioso, né? O sinal dos tempos. O governo entrou em estado de entropia, agenda identitária globalista, Aldo Rebelo falando em globalismo, identitária globalista, ambientalista rentista, entrou em colapso sem qualquer chance no Congresso. Alcolumbre é do Amapá e lá Marina bloqueou a margem equatorial. Tá aí o resultado. Eu achei curioso, sabe? Você vê que o Brasil está dando uma guinada à direita. Para dar os créditos, né? Os devidos créditos, o Mário Frias comenta o seguinte: o PDL 217/2025 de minha autoria foi fundamental para derrubarmos mais um abuso do desgoverno Lula, o aumento do IOF e de outros impostos que penalizam ainda mais quem produz e gera empregos neste país. A pensar em outras iniciativas da oposição, nosso PDL venceu. E a vitória de todos os brasileiros que não aguentam mais pagar a conta da incompetência de um governo que só sabe meter a mão do bolso do trabalhador. Então, parabéns aí, Mário, por impedir mais este aumento de imposto aí por parte da turma do Lula. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Aí veio o Estadão. Hoje, tá de um editorial inteiro. E tem uns pontos curiosos, principalmente no final. Tá todo o Estadão, assim, tá em oposição aberta dia sim, dia também. Vocês já perceberam isso? Eu tô achando ótimo. O governo está grogue. Mesmo com a derrubada acachapante do decreto do IOF, Lula parece superestimar o poder do executivo e não perceber que o maior prejudicado pelo desgaste na relação com o Congresso tende a ser ele próprio. E aí eu vou ter que relembrar o início do governo Bolsonaro. Trazer um vídeo de um dos agentes da época, numa entrevista para André Sadi, que eu acho que vai envelhecer muito bem, principalmente quando vocês verem que olha só, Bolsonaro foi eleito com 40 deputados. Alinhados, em tese era 40, depois até reduziu. 40. Com tudo, todo mundo jogando contra. Lula tem no mínimo 98, mas todas as forças do Brasil. E aí vamos comparar, né? A derrubada cachapante do decreto que levou o IOF pelo Congresso evidenciou a extrema fraqueza política do governo Lula. Por mais que seja confortável votar contra um aumento de impostos, o fato é que Câmara e Senado cruzaram o Rubicão. Por quê? O Rubicão é uma expressão, né? Olha, cruzou a linha de vez, ao desautorizar uma ordem presidencial pela primeira vez desde 1992. Tecnicalidades são meros pretextos para justificar o que ocorreu nesta semana. Se é verdade que o IOF é um imposto regulatório, ou seja, não deveria ser utilizado para aumentar a arrecadação, como argumentam os parlamentares, também é fato que o Congresso só poderia sustar um decreto com base na eventual ilegalidade da norma e não em seu mérito, como defende o Executivo. Por isso que estão falando que eles vão judicializar. Enfim, apelar ao Supremo para decidir se o governo exorbitou seu poder de regulamentar e distorcer os objetivos, tende a piorar o que já está bastante ruim. E você vê assim, ó, você tem que pensar nessas nuances, que essas nuances revelam o espírito de quem está escrevendo. Não basta falar assim, ó, revela o que já está ruim. Não, revela o que já está bastante ruim. Tem que ter o advérbio de intensidade. Boa parte do mal-estar entre o governo e o Congresso está no uso recorrente e descarado. Esse editorial vai sair do ar, viu? Antidemocrático. Eu vou ter que censurar essa palavra da próxima vez. Do judiciário. Falar o judiciário descarado não pode.
e em particular do ministro Flávio Dino para mediar o imbróglio das emendas parlamentares. A versão segundo a qual Dino age de maneira independente ao exigir mais transparência das emendas, algumas vezes à revelia do governo, jamais convenceu ninguém. Algum de vocês, gente, acredita que as ações do ministro Flávio Dino em relação às emendas, para transparência e tudo mais, isso não é em parceria com o PT? Não é em parceria com o Lula? É difícil, né? É difícil, né, acreditar nessa tese. O fato é que, com o Congresso cada vez mais insatisfeito com tanta delonga, o cronograma de pagamento das emendas foi acelerado, mas já era tarde demais, e a derrubada dos vetos presidenciais foi um aperitivo do que ocorreria nesta semana. A diferença é que, na briga entre governo e Congresso, em torno do jabutis do setor elétrico, quem apanhou o fio foi o consumidor, e desta vez quem foi surrado foi o executivo. A retomada da estratégia de opor nós contra eles, por parte do governo, não ajudou em nada ao responsabilizar o Congresso pelo tarifaço nas contas de luz, fingindo não ter feito parte do acordo sobre a derrubada de vetos e que não colou, porque a imprensa inteira se dedicou a mostrar como os petistas votaram em maioria para aumentar a conta de luz. O Executivo enfureceu o Congresso e a derrubada do decreto do IOF, que parecia mais um ato simbólico do que uma alternativa concreta, foi vista como uma chance dos parlamentares se redimirem perante o eleitorado. Nesse debate pueril, todos brigam e ninguém tem razão. Enquanto o Congresso investe na tese de que a sociedade não aguenta mais aumento de impostos, Lula e o Haddad têm cada vez mais apostado na narrativa de que os parlamentares se recusam a taxar o andar de cima. A única solução para esse impasse é o corte estrutural de gastos, algo que nem o Executivo nem o Legislativo querem fazer. Pelo contrário, ambos os poderes trabalham dioturnamente para inviabilizar o orçamento, seja mantendo ou ampliando as renúncias fiscais, aumentando as despesas para financiar programas sociais e repasses para suas bases eleitorais. E aí, como virou rotina diária, esse editorial, na verdade, não era apenas uma análise dos fatos que estava acontecendo, mas parte desse movimento macro de reposicionamento de forças visando fazer propaganda para as eleições de 2026. Todos os dias o Estadão fará campanha para 2026. A terceira via não dorme. A menos de 1 ano e meio da disputa presidencial, não se deve esperar maturidade nenhuma das partes. Desesperado para recuperar sua popularidade, Lula prepara um arsenal de medidas populistas a serem lançadas até a eleição. Já o Congresso vê no avanço de Tarcísio e de outros possíveis candidatos do campo da direita nas pesquisas uma chance de cobrar mais caro para assegurar uma governabilidade mínima, ainda que capenga para o Lula. E aí, veja só, nosso companheiro Atushi e o companheiro Ruizão estavam nos contando que uma jornalista do 247, né, trouxe aí os bastidores de comando do parlamento de que esse mau humor do Congresso não tende a melhorar mesmo com as emendas, porque já existe o entendimento hoje que não dá mais para continuar com Lula. A figura do Lula está muito desgastada, né? Ficar mais 4 anos disso é muito desgaste. O Lula já está rejeitado e Bolsonaro segue inelegível, então tá tudo ótimo. Se Bolsonaro tá inelegível, vale qualquer um, menos o Eduardo Bolsonaro também, né? Ou qualquer um que tiver o sobrenome Bolsonaro. Mas não tendo o sobrenome Bolsonaro, vale qualquer um. Então, o que a gente pode esperar é que esse cenário pro Lula, que é caótico, onde o Lula cada dia mais perde o apoio da própria esquerda, onde o Lula não goza mais de respaldo da imprensa, onde o mercado financeiro já largou a mão do Lula, não por completo, né? Depender, pode ter uma reviravolta. E aqui até mesmo, né, o judiciário já deu alguns posicionamentos algumas vezes que diz, esse problema aí, resolve vocês. Você resolve. Eu não vou interferir. Porque eu já tô apanhando demais aqui do meu lado. Te vira, irmão. Então, assim, Lula tá numa situação que, bicho, até a vitória no primeiro turno já é uma discussão plausível. Já é uma discussão plausível. Possivelmente o pacote de bondade do Lula não vai sair do papel. Por mais que o governo tente encontrar motivos para o que ocorreu e culpados a quem responsabilizar, o problema não está no Gumota, não está no Alcolumbre. Lidar com um legislativo que nunca lhe deu maioria já é bastante desafiador, mas governar com o apoio de somente 98 deputados e 10 senadores que votaram pela manutenção do IOF será impossível. Quantos senadores Bolsonaro tinha? Será que dava 10? Me cita aí. Me cite. 10 senadores minimamente aliados. Eu consigo pensar no Esperidion Amin, no Girão, no Flávio Bolsonaro,
Isalci Lucas. O cara lá do Acre, tá na CP das ONGs. Esqueci o nome dele agora. Marcos Rogério. Eita. E aí, me ajuda a chegar em 10. Bolsonaro tinha 98 deputados? Mas calma que eu vou dar play em um vídeo já. Lula parece superestimar o poder do executivo e não perceber que o maior prejudicado pelo crescente e perigoso desgaste na relação com o Congresso tende a ser ele próprio. O governo está grogue, nas cordas, e deveria estar buscando maneiras de evitar o nocaute. Antes de... Eu só mostrar... vai demorar. Eu não sei, agora eu tô tendo dúvida se tá aqui na sequência. Ficou fora de sequência. Pera aí, rapaz. Ficou fora de sequência. Era por isso. Não ia aparecer nunca a notícia. Antes de mostrar o vídeo, se liga nisso daqui, ó. O que é que eu falo do Lula? Lula não trabalha. Não é piada, não é ironia. Ele realmente não trabalha, não quer trabalhar. A hora extra de Lula no Palácio do Planalto. Por que cargas d'água? Lula trabalhar um dia fora do seu expediente normal vira notícia. Porque o Lula não trabalha. Então, o Lula trabalhar virou notícia. As votações de ontem na Câmara e no Senado derrubaram um decreto, obrigou o Lula a dar um raro serão no Palácio do... um raro! Em vez de partir em direção ao Alvorada às 18, como de costume, foi para casa em torno das 21. Então, assim, não trabalha. Lula não trabalha, irmão. Não tem governo, não tem. Estamos abandonados à própria sorte. Estamos abandonados à própria sorte. Aí, vamos lá. Peraí. Cadê? Acho que tá até aqui, viu? Deixa eu ver já. Peraí. Deixa eu ver. Não. Não é agosto. Deixa eu ver setembro. Cadê? 2024, agosto. Deixa eu ver logo. Setembro e outubro. Não, acho que foi outubro. Tá, olha aqui. Vou olhar. Não, talvez seja setembro mesmo. Deixa eu olhar novembro. Já botar no lugar certo. Americanas. Acho que foi isso aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo para não gastar o tempo de vocês. Pois bem, veja só. Era setembro mesmo. Não tava vendo no índice. Os cobrões da Índia. Olha só o time das coisas. Por alguma razão, eu senti no ar aquele cheiro de catinga. Que eu falei, rapaz, ano que vem vai dar confusão a eleição da presidente da Câmara e do Senado. Vou falar sobre isso e vou relembrar como foi a eleição de 21. Foi muito importante. Todas as nuances, fala de espaço da mesa, o que faz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, secretário. Enfim, falando um monte de coisa. Aí era o título lá para falar sobre isso, né? Dos espertinhos. Aí a gente vai comentando várias coisas, etc, tudo mais. E aí eu mostro como algumas pessoas já se movimentavam, tipo o Sabugosa, lá do Brasil 47. E aí eu relembrava um vídeo que eu já mostrei ao longo dos anos algumas vezes. É um vídeo que Ciro Gomes conversa com a Andréa Sadi. Vamos ver esse vídeo agora. Sob luz dessa derrota do Lula só ter 98 deputados, 10 senadores, um cenário muito melhor do que o cenário que Bolsonaro enfrentou. E tente lembrar onde você estava em 2019, em janeiro de 2019, né, quando teve a eleição, né, 1º de fevereiro de 2019, que o Rodrigo Maia foi eleito. Onde você estava? Como você enxergava o parlamento? Você sabia o que era, como era um projeto de lei? Como se dava a diferença de um PL para uma PEC? O que era um PDL? Você sabia o que era um PDL naquele momento? Você sabia como é que você escolhia o relator? Uma comissão especial?
A diferença de uma comissão permanente, que tem lá o presidente, né, que é escolhido por essa eleição, e a comissão... Você tinha esse conhecimento na época? Então, assim, como era o cenário que Bolsonaro enfrentava em termos de número de deputados, número de senadores, todas as forças contrárias e uma militância que carecia e muito de conhecimento. Vamos aqui ouvir. Ó, peraí. Rodrigo Maia aqui, ele é visto pelo senhor como um parceiro político para os próximos 4 anos em relação ao programa, agenda, ou apenas um parceiro eleitoral? Ele é hoje uma peça-chave na compreensão que eu tenho do Brasil, e eu vi isso lá atrás. O PT quis transformar a eleição para a mesa da Câmara num terceiro turno, e mentiu para o Freixo. E eu falei, olha, essa eleição está perdida. Se tiver candidato a presidente da Câmara. Essa eleição está perdida para o nosso campo, por uma circunstância. Eles são 300, nós somos 130, números grossos. E o Rodrigo tem uma coisa que eu conheço de longa data. O Rodrigo é filho de 2 exilados. Então ele pode ser, e é muito conservador em matéria de economia política, mas ele é um democrata visceral. Ele é filho do César Maia, um velho amigo que foi exilado do Brasil. A mãe dele foi exilada, ele nasceu no exílio, o Rodrigo. E ele não quer ser candidato da situação, não quer ser candidato do Bolsonaro, ele quer ser candidato do parlamento. Portanto, 29 votos nossos do PDT, para ele vale 50, vale 70, porque dão a ele a possibilidade real de ser um presidente do parlamento e não do Bolsonaro. Eu digo, opa, aqui tem uma fresta, para a gente atenuar danos e obrigar o Bolsonaro ao jogo democrático. E foi a ele. E ele me deu a palavra. E o outro compromisso é atenuar danos. Atenuar danos. Como é? A oposição de 130 contra 300, o rolo compressor vai lá e esmaga. A não ser que eu tenha a palavra do presidente da Câmara, que nomeia comissões, que indica lideranças, que compõe relatorias especiais. Por exemplo, o Rodrigo Maia entregou o pacote anticrime para o Freixo relatar. Por quê? Porque nós obrigamos ao compromisso dele minimizar danos. Tem palavra, o senhor quer dizer? Ele cumpre a palavra. Então, essa é a ordem de compromissos hoje, e ele está cumprindo exemplarmente o pacote anticrime para o Freixo relatar. Por quê? Porque nós obrigamos ao compromisso dele minimizar danos. Tem palavra, o senhor quer dizer? Ele cumpre a palavra. Então, essa é a ordem de compromissos hoje, e ele está cumprindo exemplarmente. Maia está cumprindo exemplarmente. Então, assim, a gente viveu um milagre. O que nós vivemos foi um milagre. A eleição de Bolsonaro foi um milagre. Terminar os 4 anos foi outro milagre. Um governo rejeitado por todas as forças políticas, uma militância fraquíssima, tanto em força institucional quanto em conhecimento. Bolsonaro não foi o Lula que chegou ao poder com a CUT, com a UNE, com diversos sindicatos, com o MST, com parte da imprensa. Isso é mentira que eu tô falando? Quem que Bolsonaro chegou? Me diz aí. Me diz aí quem que tava lá para ajudar, o Jair, né? Que tinha algum peso no debate público, o que quer que seja. Tinha canais de YouTube, que no estalar de dedos, vários evaporaram. Não o estalar de dedo do Jair, né? O estalar de dedo do Poder Judiciário. Você tá entendendo? Assim, a expectativa e realidade, gente, e o descolamento da realidade de algumas pessoas é surreal. Por isso que a galera fica criando falsa esperança e tudo mais, a gente não sai do lugar. E por isso que eu digo, não adianta lavar a alma. Não é para lavar a alma, é começar a realmente pensar os assuntos que vão tirar o Brasil do buraco. Não vão lavar a sua alma. Não vão. É começar a pensar o Brasil, começar a compreender como as coisas se dão. São assuntos que não têm muita emoção, né? Não, cara, você vai pensar um pensamento estratégico, vamos fazer por aqui, por aqui. Você vislumbra um país melhor, você vislumbra um futuro, mas não vai lavar sua alma. Aquele discurso grosso, né, pomposo, cheio de adjetivos, que desmascara o que a oposição está fazendo. E você tá vendo aí. Lula, com 98, 10 senadores, toda uma base institucional construída pela esquerda há anos, com a Globo, o judiciário, parte do mercado financeiro, nem trabalha. Mas eram iguais. O MBL, o Nando Moura, o Gentili me falaram que Lula e Bolsonaro era a mesma coisa. Ele fala palavrão.
Rapaz, foi um milagre o governo anterior. Sabe? O meu apoio é o apoio mais racional que existe. Eu desafio qualquer pessoa a ter uma posição mais racional do que a minha. Porque tudo que eu falo, eu mostro alguma coisa pra validar o que eu tô comentando com números, muitas vezes. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Ih, é o que eu tô falando. Acabou de sair. Acabou de sair. Deixa eu ver se foi Jaguar de madrugada. Não, saiu ontem ainda, eu nem vi. Eu nem tinha visto isso. Eu tô falando, né, que o Lula tá no ponto que nem mais o judiciário tá querendo ajudar. Ó. Tá aqui, ó. Ministro Gilmar Mendes defende saída política e alerta sobre a judicialização. Ó, se resolve, irmão. Não tira meu nome de tua boca. Tira o meu nome de tua boca. Não me envolve nisso. Veja que governo patético é o governo Lula. O que fizeram com o Brasil? Agora tá ali, Samuel Pancha, Felipe Moura Brasil, antagonista. Ai, o Supremo, a censura, guardem essas palavras. Não vou nem ofender que não pode ir mais, viu? Não vou nem ofender que não pode ir mais. Ah, meu Deus do céu, bicho. Então, este é um governo minoritário. Isso o Lula sabe desde que ele assumiu. A gente julga que um ator político com a experiência e a bagagem que ele tem tenha feito seus cálculos em relação a essa profunda transformação que houve na relação entre os poderes. Ele começa aumentando muito os gastos e dizendo que será capaz, pela habilidade atribuída ao seu condutor, Lula, de superar a situação inicial de ser um governo minoritário. Onde é que o Lula falhou a ponto de não ser capaz de enxergar os dados reais da relação de poderes como se é traduzido hoje? Se eu fosse buscar indícios para isso, eu acho que uma coisa que não estava no espectro, ou talvez não tivesse tão claro, é o quanto os partidos de centro, né, esses partidos que a gente costuma chamar dos partidos adesistas, o quanto eles estão divididos. Na experiência política pregressa, esses partidos, eles não estavam tão divididos e eles eram mais conduzidos, mais orientados pela busca de benefícios. Eu vou aderir ao governo porque eu vou ter um benefício maior aderindo ao governo. Agora, esses partidos estão divididos porque, aparentemente, eles têm uma ala ideológica que tem uma rejeição ao governo. E tem uma ala que está dizendo, eu vou para o governo porque eu quero usufruir desses benefícios de ser governo. Isso é importante para a minha agenda eleitoral, para a minha agenda programática, para o que quer que seja. Então, mesmo dando o ministério para o PSD, para os republicanos, para esses partidos, eles ainda estão divididos. O governo, obviamente, sabe disso. E sabe quantos votos ele pode contar, com certeza, e quantos votos ele não pode nessa base. A questão é saber se isso é suficiente para pautas tão delicadas e pautas que podem, de alguma maneira, ter um apelo popular. Será que é o suficiente? Óbvio que não é suficiente. Ai, graças a Deus, aí, o Brasil tá assistindo o fim da era Lula. Estamos assistindo aqui de camarote o fim da era Lula. E ele vai levar a grande parte do PT junto com ele, graças a Deus. É o fim. Uma hora essa porcaria tem que acabar. Aqui, ó. Mais um sintoma. Lula reclama de falta de povo. E desiste de fazer evento na favela do Moinho no MST. Ó, Lula. Esqueceu de combinar com a Globo, é? Pede lá pra Globo, pô. Mandar um figurante. Manda lá. Não tem povo. Não tem povo. O presidente mais amado, não tem o povo, não tem voto, não tem apoio no Congresso, o judiciário tá mandando se virar. Ai. Resta saber quem que vai ser realmente o candidato do sistema, né? Aí nos últimos dias, junto tudo isso, o caso da menina que faleceu, né? Tava lá no vulcão, fazendo, sei lá, não é alpinismo, né? Fazendo meio que uma trilha, escorregou. O Eduardo Bolsonaro destaca, né? Ex-primeira-dama do Peru chega a Brasília em avião da FAB. Ela aí que veio meio que fugida, né? O pessoal arrumou um aviãozinho da FAB. Brasileira, que faleceu em vulcão, o translado não pode ser custeado pelo governo. Pega mal, né?
ajudar a ex-primeira-dama do Peru envolvida com confusões, né? Até ligada à escândalo da Lava Jato, aí pode. Mas a lei não pode. E o Eduardo relembra, né? Bolsonaro disse que gastou 739 mil do cartão corporativo com resgate em Wuhan, né? Pra buscar os brasileiros. São iguais, né? São iguais. Lula e Bolsonaro são iguais. O MBL, Gentili, todo mundo nos contou isso. E aí, além de... Aqui já é outra coisa. Eu acho que por conta desse caso da menina, da Juliana, os jornalistas foram atrás para saber, né? Quanto que o governo gastou para ajudar a ex-primeira-dama do Peru. E aí o Tássio Lohan, junto com o Manuel Marçal, nos contam que a FAB põe sigilo de 5 anos em gastos para trazer a ex-primeira-dama do Peru ao Brasil. Pô, Lula, tá difícil, né, campeão? O jogador Pato decidiu arcar com todos os custos para que a família de Juliana Marins possa trazer o corpo dela para o Brasil. Isso aí foi quando foi acontecendo, né? O Felipe Barros se movimentou, entrou com um projeto de lei que obriga o Itamaraty a trazer o corpo de brasileiros, né, que faleceram fora do país quando suas famílias não têm recursos. E dá para entender essa situação, é diferente de quando dentro do território brasileiro, né? Porque, enfim, muitas vezes até a revelia da família. E aí o Felipe comenta sobre isso. E aí muita gente ficou cobrando o Lula nas redes sociais. Aí ontem saiu a notícia que Lula entrou em contato com a família para resolver e disse que vai buscar. Depois de toda a confusão já instalada, né? Acho que foi por conta da repercussão de rede social. Outra coisa que teve na rede social nos últimos dias, que enquanto tá todo mundo vendo o Brasil marchando pro caos, o Metrópolis contava que Erika Hilton paga seus 2 maquiadores com verba da Câmara, né? Ela incluiu maquiadores Ronaldo Razzi e Indy Montiel na folha de pagamento do gabinete como assessores parlamentares. E ela disse que eles não são maquiadores, eles são assessores dela. Mas às vezes dão uma mãozinha. Às vezes eles dão uma mãozinha. Mas essencialmente eles são assessores. Ela percebeu que eles são grandes assessores. E até viajam, né, pro exterior quando é necessário. Aí a Andresa Matais está ali, né, junto com a menina falando. Deputados usava assessores apenas para maquiagem, dizem ex-funcionários. Várias pessoas que trabalharam com a Erika Hilton relataram que os dois não têm as funções que deveriam ocupar, mas apenas acompanhavam a deputada para fazer a sua maquiagem. Bastidores da turma do Metrópolis. E também nos conta que Erika Hilton teve reembolso de R$ 24.700 por cirurgia no nariz. Na mesma ocasião, ela fez uma cirurgia estética. Ela afirma que pagou do próprio bolso essa parte do procedimento. A parte estética ela pagou, a outra... E vai. Aí vem o Haddad. Neste momento, nenhum gasto é bem-vindo, a não ser os imprescindíveis. E finalmente, o Haddad levou a sério o que ele disse. Finalmente. Antes de mostrar que o Haddad levou a sério, o Arthur Alimente Democrático, né? Mandar dinheiro pra Globo é imprescindível? Segurança vitalícia para o Supremo é imprescindível? Super salários do Ministério Público é imprescindível? Sim, isso é imprescindível. Porque isso faz parte da defesa do Estado democrático, direito, Arthur. Você é uma pessoa mente democrática, por isso que você tá chateada. Mas Haddad fez valer. E vocês conhecem, quando o governo faz valer o corte de gasto, quem que paga a conta? Adivinha? Só passando para informar que ontem, enquanto todo mundo discutia o IOF, o governo publicou um decreto mudando os critérios do BPC, incluindo benefícios como o Bolsa Família no cálculo. Uma medida rejeitada pelo Congresso no fim de 2024 e que foi imposta via decreto. Galera querendo botar nota no meu perfil não leu nenhum decreto que eles postaram. Aí tá aqui, ó. Ah, Jesus. Para fins do dispositivo, no inciso 6º do CAPT, não serão computados na renda bruta familiar. Não era calculado para saber se você tem acesso ou não ao BPC. Não levava em consideração benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária. Não entrava na conta. 2. Valores oriundos de programas sociais e de transferência de renda. Ou seja, a Bolsa Família não entrava na matemática. Agora entra. 2025.
Decreto. Revogado pelo decreto. Pau no miserável. Miserável, receba. Receba. Rapaz, não me perdoa, miserável, pra fazer piada. Me perdoa. Porque o que eu fiz aqui é desumano. Como é que eu tô fazendo piada com uma situação dessa? Minha Nossa Senhora, eu tô falando, não, mas será que é verdade mesmo que esse menino tá falando? Será que é verdade? Porque essa esquerda antipetista, né? Esses web revolucionários estão demais. Pois bem, nosso amigo, companheiro Mauro Lopes, também da extrema esquerda web revolucionária, coloca a matéria do valor econômico do Grupo Globo. E tá ali, ó. Governo edita decreto para apertar regras de concessão do BPC. Gente, olha o que diz. Apertar regra. Que apertar regra, irmão? Tá levando em conta agora o Bolsa Família. Sabe? Rapaz, aí. Só vai pra cima do miserável, porque aqui ninguém tem lobby. Ninguém tem lobby, o pessoal nem entende o que tá acontecendo no país. Minha Nossa Senhora, velho. Gente, aqui não é que o Lula foi no andar de baixo. O Lula não foi nem no térreo. Aqui é o subsolo. É o invisível da sociedade. Minha Nossa Senhora, enquanto isso, aquela discussão vazia. Não, o andar de cima. Que andar de cima, cara? Aqui foi no subsolo, no invisível, que ninguém dá atenção. Aí tá lendo. Enquanto Haddad Lindenberg distrai a plateia, agitando a mão esquerda com a cena da justiça tributária, do decreto do IOF, Lula com a direita faz o que importa. Assina o decreto que corta o BPC. Ah, Jesus, velho. Galípolo contradiz Haddad outra vez e defende voto de Selic a 15%. Porque o Haddad disse que é culpa do Campos Neto. É mentira, assim, ó, na tua cara. E os petistas assim, ó. Igual, sabe lagartixa quando fica assim, ó? Cabecinha balançando. É petista. Simplesmente assim, o petista tá em outro patamar. O governo recebe alerta do risco de sair de dívida sem controle. Eu não vou nem dar play, né? Olha o horário. Olha o horário da postagem, né? 22. Era só ter apertado o 22 em 2022. Era só ter apertado o 22. Era tão óbvia a decisão. Oh, Jesus. Nem vai dar pra falar de Bolsonaro hoje. Só duas coisinhas rápidas. Essa da Tabata e o fechamento. Tabata apaga a crítica a bets que patrocinam festa do namorado prefeito. Não... A esquerda é hipócrita. Não tem o que falar. A queridinha dos bancos. Ela desistiu de uma crítica contundente postada em suas redes sociais ao patrocínio de site de apostas, as festas juninas de São Paulo. No texto intitulado Bet a Cultura, Tablet acusava a Prefeitura Paulista de transformar os festejos da cidade em uma peça de divulgação de um mercado bilionário. E eu concordo, Tablet, com você. É errado mesmo. Não é pra isso que tá acontecendo, não. O problema é que você é hipócrita, né? Aí descobriu, né, o São João lá do teu namorado. A postagem de Tabata foi apagada minutos depois. A iniciativa gerou questionamentos. Isso porque empresas de bets patrocinaram os festejos juninos em outra capital brasileira, Recife, administrada pelo namorado dela, o João Campos, do Partido Socialista Brasileiro do Alckmin. Em Recife, cidade do namorado de Tabata, além de São João, o site de apostas Esportes da Sorte também é o maior patrocinador do carnaval. Em abril, João Campos conseguiu a aprovação pela Câmara Municipal da proposta que reduziu de 5% para 2% a alíquota do Imposto sobre Serviços, né, o ISS, pago pelas bets na capital pernambucana. A justificativa dele é que se não fizesse isso, a bet ia para outra cidade que na outra cidade é 2%. Na postagem apagada, Tablet alertava para o risco do vício em apostas e destacava um projeto de lei apresentado por ela na Câmara, visando limitar a publicidade do site de apostas. Como ajudamos muito a eleger, temos todo o direito de criticar, né? Augusto Arruda Botelho. Inclusive fez parte do governo. O governo não vai bem, a esquerda não vai bem, e 2026 está logo ali. Corremos uma série de riscos e o principal, Senado. Senado. Eu falei que eu ia mostrar duas coisas, né? Mas agora eu vou ter que mostrar uma a mais, além dessa.
Jornalista André Chaldas, dessa nova leva aí, ele posta um diálogo que parece quem tá preso nele, né? Já tem uns bons anos que o Brasil vive no áudio do Romero Jucá, né? No Mindset. Os resultados não são bons. Não vou elaborar. Tá ali, ó. Jucá. Você tem que ver com o seu advogado como é que a gente pode ajudar. Tem que ser política. Advogado não encontra. Se é político, como é política? Tem que resolver essa porcaria. Tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. Aí tá ali o Machado. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel, né? Michel Temer. Aí o Jucá disse, só o Renan Calheiros, que está contra essa porcaria, por que não gosta do Michel? Porque Michel é Eduardo Cunha. Gente, esquece Eduardo Cunha. Eduardo Cunha acabou, pô. Aí o Machado disse, é um acordo. Botar o Michel num grande acordo nacional. Aí o Jucá disse, com o Supremo, com tudo. Aí o Machado disse, com tudo. Aí parava tudo. Aí para encerrar o vídeo de hoje, agora mesmo para encerrar de vez, prometo, a última coisa. Era a última postagem do vídeo de Bolsonaro, né? Augusto de Roda Botelho diz, né? Corremos um sério risco. Soluços continuam, mas Bolsonaro desobedece a orientação médica e vai a Minas Gerais. Fala o que for, viu? O cara tá entregando tudo e muito mais. Tá pagando com a própria vida, né? E o pagamento que ele recebe muitas vezes é o quê? Flor, safado, vagabundo, né? Bandido, Bolsonaro, cadela do PT, e lá vai ele. Aí ela fala, rapaz, o bicho tava dói que só. Por que ele desafia a saúde desse jeito? Porque é o Brasil, né? Que é o Jair, né? Tem hora que eu também acho o seguinte, se Bolsonaro não fizesse isso, ele até piora. Porque no estado de coisas que tá, acho que não tem nem mais chance dele puxar o freio mais pra nada. É o Jair, né? Tinha mais coisa pra gente comentar, mas a gente fica com essa. Era tudo igual, né, gente? Lula e Bolsonaro. Tudo igual, né? Tudo igual. O Lula volta aí, pô. Era tudo igual. Era tudo igual. E não esqueçam do cenário das coisas. Desconfie de quem vem com esse papinho que tem que procurar um candidato com chances de vencer, de rejeição, blá blá. O governo Lula acabou. O governo Lula marcha pro buraco. Marcha pro buraco. Quem tá com esse papinho de bababá é porque quer garantir que o sistema vai se perpetuar. Enfim. Vou mandar os vídeos que eu dei pela no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar no canal, tem um botão de valeu, tem um P na descrição, tem um Atlas Brasileiro, quimpan.com.br. Ontem eu participei de um bate-papo lá no Brasil Grande, depois boto 2 recortes. Achei que foi bem proveitoso. Consegui tirar umas concordâncias em relação às nossas pautas. Se você não viu, mandei o link lá no Telegram. E por hoje eu fico por aqui. Fica aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!